Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Mundo de Regeneração. Hoje, continuando a leitura do livro do Divaldo Franco, Transição Planetária, que tem sido muito legal. O pessoal tem deixado muitos comentários, interagindo bastante. Lembrando que a cada estreia de um vídeo aqui do livro Transição Planetária, nós estamos ao vivo no chat, né, Vanessa? No chat. Isso, no chat, né, Vanessa? Se inscrever e ativar o sininho para você não perder a estreia e poder conversar com a gente. Continuamos então a parte 2 do capítulo 16 com o título Programações Reencarnacionistas. No vídeo passado nós lemos o início do capítulo 16 e neste vídeo vamos terminá-lo aqui com você. E lembrando que o que eles estavam falando nesse capítulo era sobre as reencarnações dos seres de outro planeta, como se dava a fecundação, alguns até in vitro, dependendo do casal. Sim. E cada um ali no seu lar, os pais, eles podiam conversar no mundo astral. Sim. Com os bebezinhos, os espíritos que seriam os bebezinhos. E assim segue. E vamos ver aqui, ó, o que mais que eles vão nos contar. Explicaram até como é que faz essa junção, o momento, né, que o espírito se aproxima na parte que forma o embrião, né? Muito interessante o capítulo. Isso tudo tá no vídeo anterior. Sim, tudo no vídeo anterior. Agora, olha só o que eles vão falar na programação em torno do renascimento dos espíritos procedentes de Alcíone. Considerando-se que os mesmos não têm compromisso negativo no planeta terrestre, destacou-se a desnecessidade de estabelecimento de metas proporcionadoras do ressarcimento de débitos morais em relação às existências anteriores, como sempre ocorria nos casos convencionais a que estávamos acostumados. Então, resumindo aqui esse parágrafo, é que eles não tinham karma. Sim. Esses seres vindos da estrela Alcíone estavam vindo sem karma com outros terrestres. Você vê que eles vieram aqui simplesmente com a missão mesmo de ajudar, né? Sim. Não tinha resgate para fazer aqui. No departamento de reencarnações, os mapas adrede estabelecidos apresentavam organismos saudáveis, sujeitos, entretanto, aos fenômenos normais de desgaste da energia, assim como as ocorrências de enfermidades menos graves, de forma que todo o tempo de que dispunham os espíritos fosse dedicado ao labor edificante da fraternidade, dos estudos e aplicações das propostas sobre o próprio progresso moral e espiritual, assim como do planeta. Então, eles teriam corpos humanos saudáveis, nada que impediria o trabalho, a missão deles aqui no planeta. Sim. Trazendo da dimensão de onde se originavam os tesouros logrados no processo de evolução. Não eram exilados em mecanismos de reabilitação, mas voluntários do amor, contribuindo em favor da felicidade das vidas humanas em cujo seio renasceriam. Os cuidados, portanto, no que dizia respeito ao renascimento, cingiam-se, na grande maioria, às contribuições genéticas dos futuros genitores, de maneira que os perispíritos dos candidatos pudessem modelar as suas necessidades intelectuais e morais, experimentando as conjunturas ambientais, mas também desenvolvendo os compromissos a que se vinculavam, sem maiores impedimentos resultantes da maquinaria orgânica. Então, havia até uma preocupação de se preparar bem os perispíritos desses seres reencarnantes para que realmente se desenvolvessem na sua tarefa aqui sem maiores impedimentos. Desse modo, os preparativos para a inseminação artificial, no caso referido, porque esse capítulo 16 iniciou falando de um casal que estavam fazendo uma fertilização in vitro. Eles não podiam ter o bebê de forma natural, então recorreram à medicina. Sim. Então, nesse caso, prosseguiram amparados por Dr. Silvio e nossa equipe, transformando-se em realidade dias depois,
quando foi possível fazer a transferência dos embriões com os respectivos espíritos vinculados, facultando posteriormente a constatação do fenômeno da gestação. De gêmeos ainda. Sim, que seriam 2. A alegria que tomou conta do casal quando lhe foi apresentado o diagnóstico de êxito em torno do empreendimento converteu-se numa celebração de amor e gratidão a Deus, através da oração de que participamos à noite, quando se encontravam em parcial desdobramento pelo sono. Tanto os futuros genitores como os irmãos gêmeos que se reencarnaria exultavam, dialogando com emotividade e confiança em torno dos planos da construção do bem, mediante o estudo, a dedicação ao trabalho e a entrega irrestrita à divina misericórdia, que tudo provê com equilíbrio e sabedoria. Instrumentalizados com essa e outras experiências realizadas com famílias de diferentes classes econômicas, ouvimos o benfeitor declarar que agora era factível pensar-se nos programas de reencarnações em massa, obedecendo-se, todavia, às determinações do Senhor da vida. No vídeo passado, nós lemos que os espíritos que reencarnariam iam visitar os genitores, os lares, em diferentes camadas sociais. Sim. Alguns bairros nobres, alguns bairros mais humildes. Enquanto operávamos no mistério, tornávamos o conhecimento das desencarnações coletivas mais dolorosas, em decorrência das convulsões do planeta em adaptação geológica, a maioria das quais referentes a entidades que já não deviam renascer no orbe terrestre, transferidas compulsoriamente pela lei do progresso para um mundo compatível com o seu nível de elevação. Então aqui, além de ajudarem na reencarnação ou na primeira encarnação desses espíritos da estrela de Alcione aqui no planeta Terra, eles também tomavam conhecimento dos espíritos que já não estavam mais se adequando a essa evolução do planeta. Então, cada um ia para outro planeta conforme o seu nível de adiantamento. Então, aqueles espíritos que não estavam mais se adequando à melhoria do planeta, a melhorar seus pensamentos, suas atitudes, já estão encaminhando para outros planetas e ali se desenvolvendo, poderão voltar depois quando estiverem mais no nível de vibração em que o planeta Terra se encontrará. Sim. Era-nos motivo de imenso júbilo podermos acompanhar os procedimentos em torno da grande transição que lentamente se instalava na abençoada casa terrestre. Lentamente. Ensejando a renovação de milhões de espíritos que ainda se encontravam sujeitos à ignorância das leis da vida, assim como outros que permaneciam enrodilhados em compromissos infelizes de que tinham dificuldade de libertar-se. Então esse vai e vem de espíritos está acontecendo, mas como frisamos aqui, lentamente. Por isso, quase não percebemos, né? Só vamos perceber quando prestarmos bastante atenção, principalmente as crianças que estão nascendo, que quando bem encaminhadas, bem cuidadas, serão sim adultos muito melhores do que os que já existiram aqui na Terra. Os grupos espíritas afeiçoados à verdade e os trabalhadores responsáveis pela realização do bem geral passavam a receber informações especializadas a respeito da conduta dos seus membros, como aliás sempre ocorreu, de forma que pudessem criar o clima mental e emocional para enfrentar os cataclismos que, por outro lado, aconteciam mais frequentemente, acelerando o processo de crescimento das vidas em amor e paz. Então aqui fala também dos cataclismos, das tragédias naturais do planeta. Simultaneamente, reconhecendo as operações transformadoras que ora se realizavam, entidades perversas vinculadas aos desvairo ou dele vítimas
movimentavam-se com sofreguidão, desenvolvendo mecanismos de agressividade contra todos aqueles que se encontravam comprometidos com a responsabilidade das mudanças em andamento. Então, essa equipe recebia, sim, alguns ataques daqueles que não querem que o planeta mude. Sim. Ciladas habilmente organizadas, estereótipos do prazer, estímulos vulgares às sensações passaram a ser inspirados aos multiplicadores de opinião dos grandes veículos da mídia, de modo a perturbar a marcha do progresso, ampliando a área dos desmandos de toda a ordem, especialmente a que diz respeito aos gozos servis e de fácil acesso. Então veja bem, esses ataques iam diretamente aqui aos veículos de comunicação de massa, as mídias. Conclaves insidiosos organizados pelos inimigos do bem, nas furnas em que se homiziavam, estabeleceram metas de vingança, utilizando-se da política sórdida a que se entregam muitos dos seus membros, ora reencarnados nessa área, como nas religiões, nas artes e noutros setores sociais. Então, em todos os lados, há pessoas que não querem que o planeta mude, que por seus interesses, por seus lucros, preferem que continue assim como está. Imagina um planeta, por exemplo, que não... Igual você falou aí, que as pessoas sejam apegadas a bens. Um planeta que hoje em dia... Um exemplo que eu gosto de usar, por exemplo, hoje em dia a gente paga, por exemplo, a energia elétrica. Se fosse... Entra aí um planeta que usaria uma tecnologia igual que foi do Nikola Tesla, que produziu energia livre, como já há interesse de algum desses de mudar? Com certeza não, né? Sendo que daí vai ser de graça, né? Então as pessoas querem só proveito próprio. Então, para muita gente, não é interessante o planeta mudar para esse novo nível, né? Sim, há muitos que lucram exatamente mantendo como está. Em estímulo negativo aos comportamentos saudáveis, fazendo campear o descrédito, o desrespeito às leis e aos deveres, na volúpia de acumular recursos que não são transferidos com a desencarnação, mas entorpecem os significados elevados da existência espiritual. Então, aí a mídia, principalmente, é muito atacada para que exiba conteúdos que desvinculem as pessoas do bem, que sejam conteúdos que façam com que as pessoas fiquem presas ao consumismo, à moda, a todo tipo de diversão, não importa se saudável ou não. Até pelo lado ruim também, ficar preso no medo também, né? Nós vemos no momento atual, preferível divulgar quantas pessoas estão desencarnando do que quantas estão sobrevivendo, né? Sim, notícias de violência repetitivas. Quantas vezes não vemos no mesmo a mesma notícia de várias formas, várias vezes por dia, né? De manhã, de tarde, de noite, em vários canais, a mesma notícia, a mesma violência. Então essa repetição da violência faz com que muitos desavisados que só veem esse tipo de programa sintam que isso é normal. Parece que aquela é a realidade, né? Parece que só isso é a realidade do planeta Terra. Não se vinculam a notícias que mostra pessoas fazendo trabalhos voluntários, ajudando os animais, ajudando aos outros seres humanos, cuidando da natureza e tantas outras coisas boas que sim, existem no planeta. Se formos procurar, vamos ver que há muitas notícias boas e que parece que são até que escondidas, porque infelizmente as pessoas ainda dão muita audiência ao que é negativo. Então, quem lucra com isso vai repetir cada vez mais. Além do que tem esse incentivo, né, da parte espiritual desses seres que não querem que o planeta mude. Subitamente, pôde-se observar o aumento surpreendente das aberrações, dos crimes hediondos, da violência inclemente e da falta de autoridade para impedi-los ou administrá-los, tornando-os banais e quase desconsiderados. Então aqui o Divaldo Franco coloca no livro também essa realidade. Porque o momento de transição do planeta, como o próprio nome diz, né, ele ainda está em trânsito, a caminho de um mundo melhor, mas ainda existe tendências más misturadas às tendências boas.
Estamos assim muito misturados. O que há de bom nisso é que todos têm a chance de seguir no bem, de olhar os bons exemplos. Temos a chance, a escolha é nossa. Olhar o que é bom ou olhar o que é ruim. Seguir com o que é bom ou não. Isso é a separação do joio e do trigo, que tanto fala os livros sagrados. Né? Essa terminologia é da Bíblia, mas muitos livros sagrados falam dessa separação. Então, quem seguirá com a melhoria do planeta? Quem focar a sua mente no bem. Quem focar a sua mente no mal terá um outro tipo de vibração, que combinará com um outro tipo de planeta, que será igual à Terra é agora. Então, sairá da Terra até que evolua nessa mentalidade para o bem e possa retornar. O Vale Tudo, que começou a ser estabelecido, tem o objetivo de criar o clima de desinteresse pela honorabilidade, pelos valores éticos, pelo respeito à criatura e à sociedade, demonstrando que todos esses significados haviam sido perdidos e uma nova e descontrolada ética passava a ser assinalada como regra de comportamento próprio para estes desditosos dias. Então, essa divulgação do que é mal repetidamente na nossa época é proposital, sim. É para te desanimar, para que você pense, não, o mundo não está melhorando nada, olha os noticiários, veja o que acontece. Isso é proposital, porque quanto mais as pessoas desanimarem, mais lenta vai ser essa mudança dos próprios habitantes aqui da Terra, né? Sim, agradecemos aos extraterrestres que estão reencarnando para nos ajudar, mas temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos melhorar individualmente e, por consequência, coletivamente a cada dia. Então, todo esse bombardeio de negatividade na nossa mente, através da internet, da televisão, de notícias, é proposital, é para atrasar o planeta. Agora, depende da gente focar nisso ou não. Porque também tem coisas boas na televisão, na internet, em todas as mídias. Tem um controle na mão ali, né? Sim. Literalmente. Sim, então somos nós que decidimos. Tem o controle, tem o mouse. Sim, é a gente que decide. Você tá ali, você digita no site de busca o que você quiser ali, né? Sim. Pode digitar umas mensagens bonitas ou igual você for umas notícias boas, aí tá cheio ali. E quando a mesma negatividade se repete, como se fosse uma informação que você é indispensável, bom, se você já viu uma notícia uma vez, você já está informado. Se ela se repete muitas vezes e você percebe que aquilo não está te fazendo bem, você tem a sua opção, o seu livre-arbítrio de mudar. Você já se informou, agora vá ouvir uma música, vá procurar uma notícia boa, ler um livro e buscar aquilo que te faz bem para equilibrar, não ficar só no que é ruim. As festanças licenciosas, os programas televisivos chulos e vulgares, agressivos e mentirosos, ao lado do cinema e do teatro em lavagem cerebral, de que somente o prazer a qualquer preço equivale à pena, começaram a tornar o proscênio terrestre local de hediondez, de selvageria e de permissividade que levam à degradação, à exaustão. Repentinamente, os pais e educadores passaram a ser assaltados pelas dúvidas em torno do significado da formação moral dos filhos e aprendizes, verificando os salários altíssimos com que são remunerados os comportamentos doentios e chocantes, em detrimento das profissões dignas e desgastantes daqueles que exaurem no exercício do dever. Então, muitas vezes, né, os adultos começam a prestar atenção no que dá dinheiro e não na vocação, no dom da criança. Que também, quando fazemos o que gostamos, sim, podemos sim viver dignamente, ganhar dinheiro, sem que nisso temos que nos perder, né? Perder essa encarnação indo para atitudes que atrasam o planeta. E também se fizer o que você não gosta só por dinheiro, você nunca vai ser feliz também, né? Assim, eu digo feliz profissionalmente ou até mesmo na vida, você vai ser sempre fazer algo que não te dá prazer, que não te traz nada de bom, né? Não, traz o dinheiro, mas é aquilo que valeu a pena. Lá na frente só que a pessoa vai perceber, né?
se valeu a pena aquilo que ela fez. Quantos milionários e até jovens, né, de famílias de elevado nível social não estão aí com depressão, problemas psicológicos. Então, sim, você pode usar a prosperidade financeira para fazer o bem, mas você também pode cair nessa tentação, Sim. né? De fazer tudo por dinheiro, de fazer até o que você nem gosta de fazer, ou fazer somente por isso, e no fim das contas nem usar esse dinheiro para coisas úteis para você mesmo. Sim, interessante, eu até lembrei de uma matéria que eu vi anteontem, de uma atriz famosa da Globo, que era Ana Paula Larosa. Ela está há 10 anos afastada, resolveu se isolar num sítio, ofereceram R$1 milhão para ela por mês para fazer novela na outra emissora, ela não topou e prefere ficar nisso. É para ela, você vê, não é o dinheiro. No caso dela, ela se sente muito melhor estando lá no sítio dela, fechada, em meio à natureza. É algo que faz bem para ela. Não cabe a gente julgar, mas você vê que não é sempre o dinheiro, então a gente tem que saber dosar isso. Não há problema em se buscar Não. a prosperidade Sim, financeira, não é isso mas que a gente tá sempre falando. sabendo que isso é uma verdade da nossa alma e utilizando esses recursos para o bem, né? Para a sua saúde, para o seu descanso, para ajudar aos semelhantes, se assim for sua vontade, mas nunca para o atraso, né? Sim, isso mesmo. Os dois mundos, olha só, agora vai falar aqui da separação do joio e do trigo, né? Desse momento de transição que parece que a gente tem dois mundos diferentes. E a gente escolhe aí no qual a gente vai focar a nossa atenção. Focar nas coisas boas do mundo ou nas outras. E assim vai a separação. Sim. Parece até que são dois mundos diferentes mesmo misturados. Sim. Os dois mundos de vibrações, físico e espiritual, aumentaram o intercâmbio com maior facilidade. E o conúbio espiritual inferior começou-se a fazer-se tão simples que qualquer comportamento mental logo encontra resposta em equivalente sintonia com os espíritos que se movimentam nessa faixa vibratória. É claro que aquele que diz respeito aos sentidos mais agressivos e sensuais predomina na conduta generalizada, ou seja, o mundo espiritual e o mundo físico, ele agora está cada vez com mais contato. Sim. E onde você coloca a sua mente é a companhia espiritual que você vai atrair. Sim, com certeza. Conversando com o amigo Ivon, logo pensamos nas grandes lutas do Armagedon, conforme as velhas anotações bíblicas, que seriam sintomáticas do fim dos velhos tempos, para dar acesso aos novos e ditosos, transferidas do vale das guerras do passado de Israel para todo o planeta atual. As ameaças de fim do mundo, criando pavores nas mentes e nos comportamentos emocionais mais frágeis, começaram a ser motivo de medo, de ansiedade e de desespero, assim como as propostas em favor do aproveitamento de todas as sensações, como forma de esquecer a vida e suas mazelas, assumiram um papel de destaque nos vários grupos sociais. Então aqui está falando também que muitas pessoas interpretam aí essas profecias como Sim. sendo o fim do mundo, e isso causa mais ansiedade ainda. Não é apenas uma transformação do planeta. E a mídia também, né? Também faz isso também. No caso, falou de Armagedon, até lembrei do filme Armagedon. Mas também tem filmes que retratam seres extraterrestres, a maioria como ruim, né? E pode ver que o livro trata disso, né? Que seres extraterrestres viriam aqui para encarnar para fazer algo bom. Mas parece, tá vendo? Parece ter, de repente tem até uma ligação nisso. A gente já vê eles, os nossos irmãos cósmicos, como algo ruim para nossa sociedade, para nossa vida, para viver no medo, porque vive no medo, né? Achando que sempre vai ter uma invasão aqui e vão acabar com tudo aqui na Terra. E não é isso, né? Pois é, aqui a gente vê uma visão totalmente diferente da maior parte dos filmes. Sim. Médiuns que haviam aceitado compromissos de alta responsabilidade para exercer a faculdade com Jesus nesses difíceis dias, sem dar-se conta, estão abandonando a vigilância recomendada pelo mestre por Allan Kardec para engalfinhar-se em lutas de competição doentia, buscando lograr posições de relevo, enquanto se fazem instrumentos de espíritos levianos que se comprazem em profetismo de terror e revelações confusas,
mediante as quais tentam introduzir no movimento espírita as informações inautênticas do que se fazem portadores, gerando incompreensão e desordem. Aqui tem um alerta aos médiuns, né? Que fiquem atentos às comunicações de espíritos que pregam aí somente coisas catastróficas e aqui, como diz, né, contrários àquela vigilância recomendada por Jesus e por Allan Kardec. Vigilância às comunicações que recebe, se forem muito negativas, ter cuidado e não ser apenas aí comunicações de espíritos que estão usando esses médiums para causar alarde, causar confusão e atrasar o planeta. Então, sempre muito cuidado. E como diz Jesus, orai e vigiai. Sim, eu ia falar isso agora. Agredindo-se reciprocamente a troco da vaidade que desborda em direção do orgulho e da soberba, esquecem-se de servir a causa espírita, a fim de servir-se dela nos seus propósitos conflitivos, que escamoteiam a benefício da exaltação do ego atormentado e insatisfeito. E não só, né, os médiuns que se dedicam à causa espírita, mas os médiuns de todas as religiões ou universalistas, que não se detêm a apenas uma religião. Sempre temos que estar atentos a tudo, né? Nós aqui, o nosso canal, pode-se dizer que é mais universalistas e sempre estamos bem atentos aos conteúdos que selecionamos. Campeões da insensatez invadem os grupos sociais e adquirem prestígios mediante a astúcia bem elaborada e a falta de escrúpulos, movimentando-se livremente e empurrando os líderes insanos que avançam no rumo do abismo. Tudo diz respeito à resposta das trevas, organizadas contra a programação do dúcido cordeiro, pacífico e pacificador, que não revida ao mal, prosseguindo com os métodos do amor, no afã de promover o progresso da humanidade e do seu berço terrícola. E olha só, essa parte diz respeito aí ao dono dessa programação. Quem é que fez essa programação para o planeta Terra? Foi o doce Cordeiro, né? Jesus Cristo. Então essa é uma programação do Cristo para o planeta Terra. Por isso é inevitável essa evolução. Em nossas reflexões nas noites seguintes, podíamos ver, sem qualquer dúvida, as caravanas de luminares descendo na direção da Terra, com a missão sublime de facilitar a reencarnação dos novos condutores do futuro ao lado dos imigrados de Alcione, em verdadeira sinfonia de bênçãos. Foi numa dessas oportunidades quando, em grande silêncio, nosso grupo, encontrando-se ao ar livre, contemplava o zimbório de estrelas lucilantes e de prateado luar, que o nosso mentor nos convidou à oração, propondo-nos a entrega total ao celeste amigo que viera, há 2000 anos, clarear a grande noite com a luminescência do seu inefável amor. Agora enviava, conforme o prometera, neste momento de tantas aflições, o Consolador, que já se encontrava no mundo terrestre há mais de um século. Os espíritas chamam o espiritismo de O Consolador, que foi profetizado na Bíblia que viria após Jesus para elucidar mais ainda a humanidade. O Consolador, que já se encontrava no mundo terrestre há mais de um século, como uma constelação de seres elevados, para que as sombras fossem definitivamente diluídas ante as divinas claridades siderais. Não havia como resistir às lágrimas ou permanecermos indiferentes aos sublimes apelos do amor. E assim, capítulo, assim termina o capítulo 16. Também gostei, Renato. Sim, muito bom. O próximo capítulo 17, qual que é o nome do capítulo, para a gente saber aí, é o Ampliando o Campo de Trabalho. Ah, que legal. Então, o capítulo 17, Ampliando o Campo de Trabalho. Agradeço a vocês aí que interagem com a gente, lembrando que sempre a cada estreia de cada vídeo, estamos no chat ao vivo, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Vanessa, nós aqui, né, no canal Mundo de Regeneração. Renato, gratidão a todos vocês. Até a próxima.